iniciou as aulas em 2006, fazendo só aulas de dança, né? Era a minha proposta inicial, assim, de que esse público que eu tinha interesse de trabalhar com maturidade era uma proposta mais de bem-estar, de saúde, qualidade de vida, né? Então, através da dança, porque eu sempre fui bailarina, né? E também formada em educação física, então eu juntava as duas coisas, assim. Comecei a dar aulas. Aí, para minha surpresa, quando chegou mais ou menos no final desse ano, né, 2006, iniciou em junho, a gente recebeu um convite para dançar, preparar alguma coisa para dançar num chá beneficente que ia ter aqui na sala. E aí, então, algumas aceitaram, outras não, ficou uma coisa meio, vamos, não vamos, e a gente resolveu encarar e ver como é que ia ser. E aí, a partir daí, surgiu o Baile Cassino, então, né? Não foi a primeira ideia de se ter um grupo de dança, né? Foi a partir dessa experiência, assim, e a gente começou bem devagarinho, inicialmente só com... a gente participava de chás beneficentes e também era um dos quesitos era para se apresentar só para mulheres, né? Elas tinham muita vergonha, né? Ainda existia muito preconceito, como é que isso... Como que pessoas mais velhas, sem experiência, poderiam, né, se apresentar sem fazer papel de ridículo, que era a maior preocupação delas. Mas aí a gente foi assim, construindo esse trabalho devagar, iniciando dessa forma, nos chás à tarde, para senhoras, né, nas igrejas ou aqui em outros lugares. O trabalho foi crescendo, assim, tomando, né, uma proporção mais artística, assim. E aí a gente criou a coragem de vir para o palco, né, que foi o nosso primeiro, talvez assim, né, primeiro grande passo. Vamos tentar fazer uma apresentação de palco. Isso aí já foi em 2008. Aí depois que a gente fez a do palco, onde a gente precisava de público, aí por precisar de público a gente abriu para os homens, né, vamos vender ingresso, então, porque a gente precisa vender. E aí pronto, aí elas perderam a vergonha, subiram no palco, né, vivenciaram essa experiência do palco, que é muito diferente também da gente estar diretamente em contato com o público, né, a gente cria um afastamento, assim, que facilita de certa forma. E aí a gente começou então a construir esses trabalhos, né, o grupo foi se consolidando, muita gente passou, né, muitas pessoas entraram e saíram, outras foram ficando, várias delas estão desde o início. Do palco foi Ritmos da Vida, né, foi nosso primeiro espetáculo montado para... Era uma história, na verdade a gente criou uma história em cima da história delas. Era a história de vida das mulheres, mais ou menos da faixa etária delas. Então a gente conversou bastante, assim, o trabalho inicial de pesquisa, né, o que elas tinham vivenciado ao longo de sua vida, né? Então veio assim a questão do cinema, a questão do rock and roll com Elvis Presley, depois assim a questão do trabalho, que algumas, né, acabaram trabalhando, assim, como é que era essa experiência de trabalhar ou não trabalhar, também a relação com os filhos, né, matrimônio, as paixões, os filhos. Depois assim teve uma parte também que a gente representou a depressão, né? O momento da saída dos filhos, do não fazer nada, como é que algumas passaram por isso, assim. E depois chegou nas viagens, que é mais ou menos onde elas estão agora, né? No momento de vida que elas passaram a viajar, passaram a curtir a vida, conhecer outras coisas. Então a gente pegou, assim, vários elementos delas, né? E montamos um espetáculo com aquilo ali. Esse foi o primeiro espetáculo, que muitas delas dizem que é o melhor de todos. Essa experiência que eu te contei, que foi o primeiro convite, até ainda não tinha nome, né? Então a gente dançou a partir dali. Quando a gente começou a querer se apresentar mais, a gente disse, bom, temos que ter um nome. Aí começamos a fazer como a gente faz geralmente também nos espetáculos. Todo mundo traz uma ideia, vamos ver o que surge. A gente queria que tivesse uma relação com o cassino, né? Porque o grupo era daqui, assim. Muitas estavam chegando para morar no cassino e queriam valorizar isso, assim. Então a gente colocou o nome do cassino, né, junto com um nome relacionado à dança, que foi o Baile Cassino. Então, bom, na verdade esse espetáculo, né, cada um foi de um jeito, assim, eles são bem diferentes. E o Olé, a gente estava num momento, foi em 2013, assim, mais pro início do ano, meio do ano, de transição do grupo, né? Eu estava trabalhando na universidade, então estava tendo que me afastar mais. A professora que atuava com elas não estava tendo muito tempo, assim, não conseguia se dedicar. Então a gente estava numa transição difícil, assim, de saber o que vamos acabar o grupo, não vamos acabar o grupo,
sempre tinha a cada ano um espetáculo, né? E naquele ano estava meio assim, talvez não aconteça, porque eu não consigo ensaiar, porque a professora que era para estar fazendo também não está fazendo, e talvez tenha que chamar alguém de fora, também era uma dificuldade, porque o grupo não aceitava muito outras pessoas, né? Elas são meio resistentes, assim. E aí a gente teve a ideia de, então vamos tentar fazer uma coletânea, algumas coisas que já tenho, né? E aí a gente pensou, a gente já tinha feito um espetáculo, uma coletânea, então não poderia ser uma repetição. E então a gente pensou assim, bom, o que se tem de trabalho que poderia se aproveitar? E nós tínhamos várias danças flamencas e vários tangos. Então, a princípio, a ideia era essa, vamos trabalhar com tangos e flamencos. Aí o tango acabou sendo descartado, porque elas achavam que era muito sério, que elas não estavam a fim de dançar tango, e o flamenco começou a brotar. Então, a gente, então tá, então vamos ficar em cima desse tema. E foi a partir daí, assim, de algumas coreografias que já existiam, que a gente começou a trabalhar em cima. Claro que teve toda uma pesquisa, um aprofundamento, né? As próprias coreografias acabaram sendo mais elaboradas, a gente mexeu nelas, né? Porque eram coreografias mais antigas, assim. Entrou toda uma pesquisa, né? O que era essa dança flamenca, como poderia ser, o entendimento de que o flamenco não é... nesse nosso caso aqui, a gente não iria fazer dança flamenca, né? Porque é uma técnica bem específica e elas não têm essa técnica. Então a gente faz um trabalho que chama, né, que é um folclore de projeção. Então a gente se utiliza dos elementos folclóricos que traz essa dança e acomoda do jeito que a gente consegue, né? Que é também um trabalho que a gente já... que é sempre o que eu faço com o baile cassino, seja com o gênero de dança que for, é isso, né? Elas têm limitações físicas, elas não têm grandes técnicas, elas dizem que não. Não, limitações não são defeitos, doenças, né? São assim, alguma perninha que não vai tão alta, algum girinho que não sai tão perfeito. Enfim, então, em função disso, é o que eu faço, eu adapto, né? Eu pego uma técnica e como é que a gente consegue poder se utilizar disso sem ter que fazer grandes coisas, né? Eu tenho uma preocupação, assim, sempre foi a minha preocupação, e acho que isso talvez seja uma das coisas que faz o grupo existir até hoje, né? De que elas não passem por ridículas, né? Eu tenho o objetivo de mostrar que é possível fazer dança na maturidade, porque como eu sou da área, sou professor da universidade, eu vejo que entre as linguagens artísticas, a dança é a que mais tem esse problema com a idade, porque ela lida com o corpo, né, com o físico. Então o músico pode tocar até os seus 80, 90, quando ele tiver condições ele vai tocando, né? O teatro tá aí, a gente vê na televisão, né, as pessoas cada vez melhorando mais a sua encenação. As artes visuais é a mesma coisa, a dança não pode, porque é um preconceito, não, só dança aquele corpo magro, esguio, com uma técnica apurada, perfeita, né? Existe um perfil do bailarino, que não é o perfil de pessoas mais velhas. Então o meu objetivo é esse, assim, é mostrar que dá, é possível, só tem que saber quais os caminhos andar, né? E que eu posso trabalhar como arte. Então assim, o meu objetivo não é lazer, embora muitas delas vão acabar te dizendo isso, né? Nunca foi, né? Era quando não tinha grupo. No momento que se passou a ser grupo, o meu objetivo é fazer arte com a dança, né? Na maturidade. Assim, nós somos 18 bailarinas, eu acho, 18 bailarinas com a Manuela, acho que agora 19 com a Manu. E além disso, né, eu tenho a Mayara, que trabalha comigo já desde o ano passado, e ela atua como assistente de direção, então ela que segura a onda de fora, porque eu também estou dançando e eu não costumava dançar, né, eu dancei no primeiro do Ritmos da Vida, depois não dancei mais, e decidi dançar nesse porque eu tinha a Mayara para ficar do lado de fora, porque tem que ter essa pessoa, né, que está ali, assim, gerenciando, olhando, sabendo como funciona. Então, existe ela, né, além dos ensaios, é ela que atua com o som, né, ajuda na luz quando necessário. A gente tem o marido do grupo, que chama, que é o marido de uma delas, é o Moacir, e o Moacir nos dá uma enorme força, assim, ele é o nosso contra-regra, então o Moacir lida com toda a parte do cenário, né, ele monta, desmonta, a gente diz o que quer e ele, né, vai construindo. Então esse cenário do Olé mesmo, ele fez todas as luminárias, né, ele fez a parte de fiação, ele vem e pendura no dia também, é a pessoa que monta o cenário para nós, que desmonta.
E ele sempre traz um ajudante com ele, né? Tem o meu marido que também ajuda, o Ico, quando precisa. Então, no Olé, ele acabou ficando na luz, assim, dando essa força na luz e também ajudando na montagem. Tem a professora, que atualmente é a professora delas, que é a Vanessa de Oliveira. Então, a Vanessa atua fazendo uma preparação corporal nas aulas, né? Então, o Olé, por exemplo, tinha algumas especificidades. Ela tinha que trabalhar a mão, ela tinha que trabalhar a postura, né? A questão dos cotovelos. Então, tudo isso já, desde que se decidiu dançar, né, flamenco, ela começou a dar esse enfoque nas aulas. Então, acho que essa equipe, né? Assim, de equipe, vamos dizer, né, de pessoas que a gente conta. No dia sempre tem mais gente, né? Agora tem uma monitora que vem do projeto de extensão, né, na universidade. Atualmente está sendo a Duda. Na verdade, minha primeira monitora foi a Maiara, antes dela se formar. E essa monitora também, ela tá aí meio que pau para toda obra, né? Ela vai quebrando galho, ela fica por trás dos bastidores quando necessário, né? Ela dá conta daquela parte, assim, distribuir o programa, né? Ver se está tudo certo na plateia, se tem algum, né? O leve trás dos recados que a gente precisa resolver alguma coisa e o pessoal já está atrás da coxia. Então também tem a Duda. Tem às vezes algumas pessoas que a gente chama para o dia do espetáculo, né? Que ajudam, assim. Mas basicamente eu acho que são essas pessoas envolvidas. Desde quando que tu vem aqui pro Baile Cassino? Desde quando que tu sabe que tu veio pro Baile Cassino? Sabe, sim. Como é que é? Oh. Conta pra ele. E quando é que tu começasse a dançar fora do Baile Cassino? Desde pequenininho. Conta um pouquinho da tua história. Tu vinha pra cá? Com que idade, mais ou menos? Uns 3 anos. Uns 3 anos? E ficava fazendo o quê? Eu ficava brincando enquanto você ensaiava. As outras também não, tá só ela. Espetáculo Olé, né? Como a Dani comenta, o espetáculo Olé ele é composto por algumas coreografias que já existiam antes, né? Que elas foram montadas para outros espetáculos. Então elas foram relembradas e arrumadas conforme essa nova proposta, né? Porém, existem também as coreografias novas. Ele é um espetáculo assim, onde a maioria das coreografias, então, a gente trouxe para elas de uma forma um pouco mais pronta, né? Então, por exemplo, uma das coreografias que eu coreografei, que é a coreografia dos Chales, eu trouxe a coreografia pronta e fui passando para elas conforme o que eu pensei. O que acontece é que nada é 100% pronto, principalmente com elas. Assim. Elas vão modificando conforme elas se adaptam e adaptam a coreografia. Então, tem movimentos dessa coreografia que eu criei, que não fui eu que criei, e que elas não criam conscientemente. Elas têm uma forma de dançar e aquilo vira um passo e pronto, e todas dançam igual. Então, às vezes eu quero mudar, mas assim, eu olho e não vou mudar porque aquilo é delas, não é meu. E eu costumo, até já escrevi sobre isso um pouco, que eu fui me entender coreógrafa mesmo quando eu comecei a trabalhar com Baile Cassino. Quando eu comecei a trabalhar no espetáculo Mamma Mia, quando eu assisti uma coreografia que eu tinha feito pro espetáculo e olhei e disse: essa não foi a coreografia que eu fiz. E por incrível que pareça, isso me fez entender que
que sim, que essa era a coreografia que eu fiz, mas que ela era tão verdadeira, tão dançada, que ela era uma coreografia que aqueles corpos dançantes estavam super verdadeiros e presentes na cena. Então aquilo me fez entender, me fez eu me sentir mais coreógrafa. Eu consegui, e acho até que talvez não eu, talvez muito com a ajuda dela, elas conseguiram trazer pra cena aquilo que eu queria, só que com elas, de verdade. Me encantó y ahí comencé a participar, ellas me incentivaron muchísimo, ¿verdad? Y ahí comenzamos a organizar trabajos. Creo que fue todo muy alegre, hemos viajado, bailamos, nos incentivamos, la adrenalina sube y ahí quedamos libres, ¿no es verdad? Quedamos libres y nos realizamos. Verdaderamente somos personas realizadas, que es muy difícil encontrar en esta edad personas así como nosotras, que estamos disponibles 3, 4, 5 horas, viajamos, hemos ido a Montevideo, que fue un éxito nuestra presentación en Montevideo. Hasta el director de escena del Teatro Solís me llegó a decir que hacía muchos años que no veía una presentación de escena como la nuestra. As maiores dificuldades eu posso dizer que é comparecer aos ensaios no dia, porque uma tem médico, a outra tem revisão, a outra está com dor na coluna. A outra tem marido. Bom, a outra marido, então tem dificuldades da idade realmente. Mas a gente vai passando por cima de tudo e faz os ensaios e se apresenta com bastante entusiasmo, né? Mas tem as suas dificuldades de ser considerado. Nós não somos um grupo de 20. Gostaríamos? Não, também não. Acho que nós temos muita experiência que traz com a idade, né? Realmente. Então não é um grupo de 20 nem de 30, é de 50, 60. E estamos muito bem assim. A gente faz o que é possível dentro da nossa idade.